Bem-vindos a mais um episódio de Conversas entre Mulheres. Hoje recebemos Verónica Pereira, enfermeira especialista em saúde mental e escritora, autora do livro Vamos Brincar às Emoções com o Pepi. Com uma carreira dedicada ao bem-estar emocional, Verónica utiliza a escrita como ferramenta para ajudar crianças e famílias a compreenderem melhor as suas emoções. Nesta conversa vamos explorar a importância da saúde mental, a influência das emoções no dia-a-dia e o impacto do seu trabalho na vida de tantas pessoas. Olá, doutora Verónica. Olá, Tudo boa bem? tarde. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. A Verónica é mãe, é mulher, é enfermeira, escritora. Como é que tem tanto tempo para tantas atividades? Pois, eu se calhar não tenho tanto tempo, tenho o mesmo tempo de todas as mulheres. Agora, se calhar tenho que fazer uma gestão um bocadinho diferente de quem não tem, se calhar, tantas atividades. E isso é fundamental na vida das pessoas, a gestão. Eu, de facto, sou mãe, tenho 4 filhos, 2 faixas etárias distintas, tenho 2 adolescentes e 2 crianças. Sou enfermeira desde 2001 e consigo, de certa forma, viver o meu papel também de mulher com muita gestão, porque o papel da mulher tornou-se cada vez mais desafiante com o trabalho, essencialmente, não é? E com as horas que nós temos que dedicar ao nosso trabalho e depois à gestão da vida familiar, mas as 24 horas têm que ser geridas de forma a dar resposta a todas as dimensões da nossa vida. Como enfermeira, não sei se trabalha por turnos. Já trabalhei por turnos. Em 2008, na altura em que tive a minha primeira filha, tomei por opção abdicar do trabalho por turnos e começar a fazer um trabalho num serviço com um horário que se chama diurno, que é de segunda à sexta-feira e sem noites e sem fins de semana. Porque era impensável, se calhar, trabalhar por turnos e conseguir conciliar tantas atividades. E cuidar dos seus filhos, por exemplo. É mais difícil e depende também muito da retaguarda familiar, não é? Okay. Grande maioria dos enfermeiros trabalham por turnos, porque a maior parte dos serviços carece de facto de enfermagem 24 horas por dia e grande parte das enfermeiras também são mães e não deixam de trabalhar por turnos e de não conseguirem fazer bem o seu papel. Mas é preciso realmente uma dinâmica diferente e algum suporte familiar também de apoio, nomeadamente às vezes no ir buscar as crianças ao infantário. Por exemplo, se o pai também não tiver disponibilidade de noites, como é que se faz noites e as crianças têm que estar em casa, não é? É preciso uma gestão diferente. Mas por opção, em 2008, deixei de trabalhar por turnos. Fez a melhor opção? Sim. Sim. O que é que a levou a escolher a enfermagem, nomeadamente a saúde mental, na área da saúde mental? Quando comecei a trabalhar, em 2001, o meu serviço durante alguns anos foi cirurgia. E eu gosto muito de ser enfermeira, não tinha, antes de ir para o curso, nenhuma referência de familiares ou de pessoas próximas que fossem enfermeiras, mas desde muito cedo tinha essa pretensão de ser enfermeira. Mas sabia o que é que uma enfermeira fazia? Concretamente não, porque lá está, como não tinha essa referência, não tinha pais ou tios ou pessoas próximas, não tinha essa referência, mas fui para a enfermagem por opção. Gostei muito do curso e temos uma vantagem em relação a alguns outros tipos de cursos, que é a nossa prática clínica acontece desde os primeiros anos de curso. Okay. Por isso nós muito cedo vamos percebendo o que é que vai ser a nossa vida profissional. E eu quando comecei a trabalhar então em cirurgia, e foi uma área que escolhi, tive essa oportunidade e sempre gostei muito, mas a parte da relação, da comunicação com o utente Sim. E com a família sempre foi algo que eu valorizei muito. E as circunstâncias físicas do serviço não permitiam muito
essa comunicação, esse espaço, às vezes, contentor, e eu sentia falta disso. Não percebia, numa fase inicial, a gente não percebe, às vezes ainda bem, porque é que, ou o que é que pode fazer para valorizar mais essa vertente da profissão. E foi já numa fase em que eu estava no contexto do horário fixo, que estava na consulta externa, que decidi fazer a especialidade de saúde mental e psiquiátrica, que é assim que a especialidade se chama, mas não tendo eu nunca trabalhado na área da psiquiatria, o que me fez, ou que me impulsionou a ir para a área de especialidade foi a saúde mental. E foi pensar neste contexto que a saúde mental está presente em todos os domínios da saúde. Porque um doente cirúrgico ou um doente médico precisa de trabalho a nível da sua saúde mental, claro que pode estar ou não comprometida, mas há sempre algo a fazer pela saúde mental. Então foi a especialidade que eu escolhi para fazer. Depois de ter feito a especialidade, inclusive, eu trabalhava na unidade de tratamento de dor, que era um sítio também de eleição para pôr esta especialidade em ação. Sim. Não é? E depois eu terminei a especialidade em 2010 e em 2012 surge o convite para eu integrar o serviço de pedopsiquiatria que estava a abrir, mais ou menos nessa fase no Centro Hospitalar de Gaia. E aí começou uma nova era da enfermagem para mim. Eu queria que me explicassem mesmo para as pessoas que estão a ver-nos. A enfermeira trabalha na saúde mental. Há alguma diferença entre essa área e a psicologia, o ser psicólogo? Nós, em termos de serviço de saúde mental, temos uma vertente muito multidisciplinar, às vezes mais multidisciplinar que outras áreas. Não é? Por isso, o nosso trabalho é inserido num grupo de profissionais que passam pelos pedopsiquiatras, pelos psicólogos, enfermeiros especialistas na área da saúde mental, terapeutas ocupacionais, e em equipa multidisciplinar as intervenções são direcionadas para aquilo que é a melhor intervenção para aquela criança ou para aquela família ou para aquele adolescente, tendo em conta as competências para as quais o profissional está formado. Se estamos a falar de uma intervenção de enfermagem, estamos a falar de um diagnóstico de enfermagem. Não é? Há um problema que a enfermagem vai identificar como um problema e vai intervir em termos de psicoterapêuticos para que haja uma melhoria nesse comportamento. Por exemplo, na área da regulação emocional, isto cabe muito ao pedopsiquiatra assistente daquela criança ou adolescente para quem referenciar quem é o profissional que está, no fundo, mais indicado para ajudar aquela criança ou aquele adolescente ou aquela família a resolver o seu problema. Por exemplo, se há uma questão de desregulação emocional, o pedopsiquiatra pode referenciar para a psicologia, mas também pode referenciar para a enfermagem. Certo. E depois a abordagem será uma abordagem profissional no domínio do que é a enfermagem ou no domínio do que é a psicologia, sendo que a saúde mental é o centro daquele serviço. Não é? Por isso, no fundo, cada profissional tem uma competência específica e que vai intervir em função daquilo que será o melhor para aquela criança, adolescente ou família. Assim está esclarecido. Acha que a saúde mental ainda é um tabu entre as famílias? Acho que cada vez é menos. Se eu tiver, no fundo, se fizer uma comparação com o início da minha atividade profissional na pedopsiquiatria há 10 anos atrás, era mais tabu, mais estigma as famílias virem com as suas crianças, principalmente com as crianças. O adolescente eu acho que já era algo mais bem aceite, mas as crianças não. Era muito estigma, mas então o meu filho não é tolinho,
Passo a expressão, porque era uma expressão que, de facto, as famílias me diziam muitas vezes. Porquê? Porque recebiam em casa uma convocatória, porque a vinda para o hospital carece de um pedido do médico de família. Então, o médico de família identifica um problema e envia, no fundo, um pedido para a especialidade. E as pessoas recebem em casa uma marcação de uma consulta e olhem, psiquiatria da infância e adolescência. Tipo, o que é isto? Exatamente, E então, o que é isso? O que é isto? Mas o meu filho, e vinham à consulta e tinham muitas vezes esta questão de, mas ele não é tolinho, ele não tem nenhum problema. E com o trabalho que vai sendo feito, quer na comunicação social, quer até na própria psicoeducação que vai sendo feita nos centros de saúde, eu acho que se tem limpado um bocadinho este estigma de que alguém que carece de um serviço de saúde mental é tolinho. É? Porque o domínio daquilo que nós realmente trabalhamos é o bem-estar emocional, que está muitas vezes relacionado com o bem-estar académico, que está muitas vezes relacionado com o bem-estar familiar, e todas as áreas em que nós intervimos, não é especificamente na criança ou no adolescente, mas também na família. E há muitas questões que nós trabalhamos, eu em particular, por exemplo, no aconselhamento parental, em que a criança vem à consulta e quem precisa, por exemplo, de uma intervenção de enfermagem é os pais. E precisam porque estão, por exemplo, com um stress e uma ansiedade parental muito elevada, têm muita dificuldade em lidar, por exemplo, com os comportamentos mais desafiadores dos filhos e precisam, no fundo, de estratégias para que esse problema minimize. Por isso eu acho que, felizmente, as pessoas estão mais tranquilas e procuram mais ajuda. Não é tanto a referenciação, mas é às vezes mesmo um pedido de ajuda. Eu preciso de ajuda para. Por isso denota que o estigma e que o tabu está a desaparecer. Verónica, que tipo de problemas é que uma criança pode chegar ao hospital? Que tipo de problemas é que pode apresentar? Pode ser alguma ajuda para os pais que nos estejam a ver? Isso. Há alguns sinais de alerta e normalmente o médico de família ou o pediatra vão acompanhando a criança e vão percebendo o que é do seu domínio ou o que é de um domínio especializado. Não é? Há fases do desenvolvimento que carecem às vezes de algumas dinâmicas que na sociedade são entendidas como isto é um problema, por exemplo, as ditas birras, não é? E que naquela fase nós consideramos como normativas. Não é necessário uma intervenção porque é normal que naquela fase do desenvolvimento a criança tenha esse tipo de comportamento. Mas se por acaso esse comportamento vai se perpetuar e ele começa a ter uma alteração de comportamento com 4, 5, 6, 7 anos, aí já há, por exemplo, um critério para encaminhar para a especialidade de pedopsiquiatria para ser avaliado esse contexto. Porque é que há esta alteração de comportamento, o que é que está inerente aqui a esta situação. Por isso, há alguns sinais de alerta que normalmente os pediatras e os médicos de família estão atentos e que quando os identificam, por exemplo, essas alterações do comportamento, às vezes, por exemplo, algumas situações, por exemplo, dificuldade na interação social, por exemplo, dificuldades em ficarem às vezes num contexto de infantário ou de escola e que se vai prolongar por muito tempo, uma inadaptação. Claro que são situações que carecem de um apoio especializado na área. Muito bem. Há um tema que também nos dias de hoje é muito falado, e principalmente das mulheres, que é o burnout. Eu não sei se lida com esse tipo de problemas no seu dia-a-dia e como é que isso pode influenciar mesmo na saúde emocional de uma mulher. Sim, o burnout é realmente um termo que está muito em voga e às vezes, se calhar, não aplicado da forma mais correta. Porque burnout implica que o stress, que neste caso é um distress, é um stress realmente patológico,
tem a sua origem no trabalho. É? Quando eu falo em burnout, eu estou a falar de um problema que está instalado no contexto laboral. Ok. E aí, sim, é preciso perceber o contexto. E há, de facto, muitos fatores que comprometem o trabalho das mulheres. Não é? E pegando um bocadinho naquilo que começamos logo por dizer, que o tempo não se multiplica, o tempo é o mesmo, e com as exigências laborais do dia-a-dia, nomeadamente das tecnologias, dos e-mails, Sim. dos e-mails que já não estão só no computador, que já estão no telemóvel ou no smartwatch, ou quase que exigem que a pessoa nunca pare. E isto não é só das mulheres. Isto é das mulheres e é dos homens. Claramente. Só que as mulheres acabam por depois ter uma componente familiar e do lar às vezes mais exigente, mas aí já não estamos a falar de burnout. Porque o burnout é algo que tem a ver muito com o distresse laboral. Lá está, é que nós estávamos a falar mesmo ao início, a mulher acarreta muitas responsabilidades profissionais, pessoais e também familiares. Como é que essas grandes responsabilidades podem afetar mesmo a saúde mental, e já nem diria das mulheres, diria de homens e mulheres? Sem dúvida que a sociedade evoluiu muito rapidamente. Completamente. E nós, enquanto pessoas, não tivemos tempo de nos adaptarmos a estas rápidas mudanças. Há 50, 60 anos atrás, nós tínhamos as mulheres com um papel muito de mulher e de mãe, Sim. não é? E a terem, como se costuma dizer, pouco tempo para o que faziam. Porque se pensarmos em levar crianças à escola, fazer almoço, fazer jantar, lidar a casa, quer dizer, tudo isso são tarefas que ocupam um dia inteiro. A mulher doméstica não quer dizer que não trabalhasse o dia inteiro, não é? A questão é que o facto da mulher ter saído de casa e ter começado, de facto, a ter uma atividade profissional semelhante à que o homem já tinha, vai exigir que as funções sejam as mesmas, embora que partilhadas, Sim. porque felizmente já acaba por haver este conceito, mas é sempre uma partilha, e uma partilha implica que ambos vão chegar tarde e que têm muito para fazer. E quando estamos a falar de uma mulher que tem filhos, estamos a falar, no fundo, de responsabilidades parentais muito exigentes nos dias de hoje, porque a falta de tempo, nós sabemos, nós que trabalhamos na área da saúde mental, é o entrave para um desenvolvimento saudável das crianças. Então, esta questão do stress parental é algo muito presente na vida das mulheres, das mães principalmente, e dos pais, e que depois vai afetar muito a sua realização pessoal, porque no fundo a pessoa está presa a tudo e deixa quase que de existir como mulher. Aqui a questão é essa, é que é um problema. nós começamos por ser mulheres, depois somos mulheres trabalhadoras, depois somos mulheres mães, mas na realidade o mulher cada vez vai ficando mais para trás. E principalmente quando nós passamos a ser mães, é a maternidade. Não é? Quase que nós perdemos um bocadinho a nossa identidade. Eu costumo dizer muito isto porque senti na pele e também sinto isto nos cuidados de saúde e nos cuidados e na educação, que é a pessoa deixa de ter o seu nome próprio. Então eu chego para deixar a minha filha no infantário ou estou num internamento e é a mãe, não é a Verónica, é a mãe. Então a Verónica parece que deixou de existir. Então passou a ver uma mulher que agora é mãe, mas eu acho que isso afeta realmente uma pessoa. Eu não sou mãe, e se calhar estou a dizer algo muito mau, mas a partir do momento em que uma mulher tem um filho, deixa de existir. E eu acho que isso mata um bocadinho a pessoa. Mas ela diz que não, ela é mãe, adora ser mãe. Sim. Mas eu acho que lá no fundo, não sei. Aí, claro que eu só posso falar do ponto de vista pessoal. Claro. Trouxe para aqui porque acho que é realmente algo importante. Porque se eu estou num contexto em que eu tenho um nome, em que devo ter a minha identidade, porque é que sou mãe.
isto aconteceu. Oh, mãe, então, mas custa dizer, Verónica, hoje a sua filha isto, então a pessoa identifica-se realmente como uma pessoa que é mãe. Não é? A partir do momento em que ouvimos alguém chamar-nos mãe e não é os nossos filhos, eu sinceramente acho estranho. E surpreende-me como é que isto não muda. A minha filha mais velha tem 17 anos e o primeiro choque que eu levei em relação a isso foi no infantário. Porque achava estranho, mas porquê é que me tratam mãe? Mãe. Mãe chama a minha filha. Né? E eu tenho outra de 4 anos e é igual. É igual. Eu acho que ainda chamam mãe, porque não sei se tem algum problema em não chamar de mãe. Se calhar ficam ofendidas ou ficam tristes, não sei. Se calhar é porque não sabem nos os dias nomes, se calhar é porque não sabem os nomes das mães todas e assim é uma forma fácil de não correr riscos. Porque eu acho que eu, pelo menos na consulta, quando faço consultas, a primeira pergunta quase que eu faço, identifico-me e pergunto como é que se chama a mãe, como é que se chama o pai. E faço sempre questão de tratar a pessoa pelo nome. Claro. Porque para mim isso é importante. Agora, isto perturba a saúde mental das pessoas? Não acho que sim. Mas que a identidade da mulher vai sofrendo alterações, sim, e essa identidade faz com que também se comece a perceber que não se tem tempo. Eu não tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para tudo, mas para mim não tenho. E é importante desconstruir isto. É importante falar de autocuidado. É fundamental eu saber que estou a realizar as minhas necessidades humanas básicas, como por exemplo comer, efetivamente a comer. Porque eu acho que atualmente as pessoas sobrevivem. Não é? Dormem o que calha, come-se o que calha, à hora que calha, e isso sim leva à doença mental. E reflete-se. E reflete-se. Consegue ver isso no seu trabalho. Reflete-se. Reflete-se muito, principalmente naquilo que depois é a minha relação com o outro. E a minha relação com o outro é com o meu companheiro, é com os meus filhos. Exatamente. Se eu estou impaciente, se eu estou cansada, se eu não me autocuido, como é que eu vou autocuidar do outro? Não é? Como é que eu vou cuidar dos outros? Exatamente. Se eu não estou capaz sequer de cuidar de mim. Por isso é muito importante que as mulheres, em particular, se organizem do ponto de vista, às vezes, até da reflexão e o que é que eu tenho que mudar na minha vida para aparecer em 5 dias da semana que seja. 1 hora, meia hora, mas que seja um tempo para mim. Mesmo as próprias mães, para serem boas mães, se calhar Sem ao autocuidarem-se, vão ser melhores mães para os seus filhos. E eu aqui nem estou a fazer diferenciação da mãe e da mulher, porque sim, eu estou a incluir que a mãe é uma mulher. Exatamente. Não é? E não perder isso. Quando tenho a oportunidade de estar com casais durante o período de gravidez, já fomento muito isto, que é o nosso papel não tem que se anular com o nascimento da criança. Nós temos que aprender a viver diferente, mas em linha e não em pirâmide. Exatamente. Porque se formos para a pirâmide, nós vamos ali para o topo e até chegarmos lá é difícil. É complicado. O que é que acha para si que é o maior desafio de ser mulher nos dias de hoje? Eu acho que é mesmo esta gestão do tempo. Do tempo e que é um tempo diferente. Eu acho que o tempo agora... Eu há uns anos ouvi uma pessoa falar do tempo, do tempo de relógio, o tempo de nós olharmos para os ponteiros de um relógio e vermos a passagem para o analógico já faz diferença, não é? Por isso eu acho que esta questão do tempo é algo que nós não temos domínio, porque a tecnologia invade-nos todos os espaços da nossa vida. A partir do momento em que nós temos um telemóvel que faz tudo, inclusive é relógio, e que nós até vamos ver as horas ao telemóvel, mas depois, quando damos conta, estamos 20 minutos ou 30 minutos a ver e-mail, redes sociais, notificações, e por isso nós depois também não podemos dizer que não temos tempo, porque nós efetivamente perdemos algum tempo. Por isso eu acho que esta questão da atualidade carece muito de uma reflexão sobre o que é o tempo.
não é? Que tempo é que eu tenho efetivamente e que tempo é que eu desperdiço? Já agora que falámos em redes sociais, telemóveis, não acha, não sei se também se lhe aparece casos também de adolescentes no seu consultório, por exemplo, as redes sociais exigem muita pressão da autoestima, da beleza, não somos assim como estamos nestas fotografias. Não sei se vê algum impacto atualmente e no futuro sobre a alteração de redes sociais. Assim, as redes sociais e as tecnologias têm vindo a ser alvo de vários estudos nos últimos tempos. Já muitos estão partilhados e publicados, Claro. e que são realmente preocupantes, nomeadamente da dependência que se tem da tecnologia. E quem diz tecnologia é as redes sociais, Sim. os grupos, no fundo, nós já conseguimos, ou melhor, já não se consegue fazer diferenciação, por exemplo, o que é uma rede social ou o que é um grupo de comunicação, porque na realidade é uma rede social. Se estamos em comunicação em rede, Exatamente. estamos envolvidos nisso, não é? Claro que essas questões são muito abordadas e, por si só, se o adolescente tiver, do ponto de vista da sua saúde mental, da sua questão emocional, equilibrado e bem, não é pelo facto de olhar para a rede social e ver lá um rapaz ou uma rapariga assim que vai ficar com um problema de saúde mental. Claro que não. Há vários fatores que podem levar efetivamente a uma perturbação ou uma patologia que careça de facto depois de intervenção e que pode ter por base as tecnologias. Certo. Mas não podemos ver isto no fundo como um caso isolado. Agora, é algo que nos preocupa enquanto profissionais, enquanto mãe também, porque há coisas que nós não podemos condicionar só ao contexto do domicílio, não é? Da casa, porque Nem controlar, depois às vezes. é o exterior. E acho que é preciso, de facto, muita reflexão sobre isto. E as pessoas também, aqui, os adultos, estarem, no fundo, seguros, porque isto começou por ser algo muito útil aos pais, nomeadamente com as crianças pequenas, porque pôr o telemóvel junto ao copo na hora da refeição, com bonequinhos e com músicas para a criança estar distraída enquanto come, entretida, é muito bom que a criança esteja entretida, porque eu estou extremamente cansado e estou incapaz de interditar o que quer que seja. Por isso, ele entretido está ótimo. Só que isto, com o passar dos anos, depois vai ditar um futuro que não é promissor. Por isso, nós temos sempre essas progressões. Nós temos sempre várias áreas e temos a área da promoção, a área da prevenção e depois, no fim de linha, o hospital, não é? E, de facto, muita coisa tem que ser feita na base, que é a nível da promoção e da primeira infância. Quando nós falamos de saúde mental, nós temos que instruir, no fundo, os pais, já no período de gravidez, naquele período onde as pessoas estão muito permeáveis a saberem muita coisa, e nessa fase também é importante que já se fale sobre isto, sobre a importância do tempo de brincar com as crianças, exatamente, a importância da atenção positiva, a importância do elogio, e então isso carece, no fundo, de tempo. Tudo gira em redor do tempo. Agora, como é que eu o utilizo? Isso é que faz toda a diferença. Exatamente. Verónica, isto é uma conversa entre mulheres. Há alguma mulher que inspire tanto a nível pessoal ou como profissional? Isso é uma pergunta difícil, não para me a diga. qual eu não vinha assim preparada. De tantas perguntas, esta é mais difícil eu para acho si. que esta é mais difícil, porque eu nunca pensei nisso. Numa mulher que me inspire profissionalmente ou pessoalmente. Porquê quis ser enfermeira? Não tinha nenhum caso da sua família, não nem conhecia? Tinha, é verdade. Os seus pais sempre a encorajaram? Sim, os meus pais sempre foram muito receptivos a essas escolhas. Eu acho que vou ter que dizer que é a minha mãe, a
a mulher da minha vida, a mulher que me deu a vida, não é? E que apoiou. E que apoiou tudo, que teve sempre, que está sempre, que também já é referência para os meus filhos, que é a avó, por isso é a mãe. Mãe é mãe. Verónica, se pudesse deixar uma mensagem de apoio, uma mensagem que pretende a todas as mulheres que enfrentam problemas de saúde emocional, qual seria a mensagem? A mensagem passa muito por pedir ajuda. Quando nós nos sentimos frágeis, pedir ajuda, falar com alguém, às vezes até, não precisa ser um profissional de saúde, mas alguém que eu considere próximo e que de facto sinta que pode ser ali um apoio. Sozinhos não vamos consegue? a lado nenhum. E cada vez mais vivemos muito nos contextos fechados e faz parte da felicidade da comunidade. E o apoio, as coletividades, as pessoas recorriam a esses sítios e atualmente as pessoas acho que estão muito sozinhas. A pandemia não ajudou, pois não? Não, eu acho que a pandemia veio tornar algo que já estava a ser um bocadinho instaurado na sociedade como algo mais presente. Também já estivemos tanto tempo sozinhos, quase que já nos habituamos agora a estarmos sozinhos. Sim. Mas eu acho que é muito importante pedir ajuda, porque numa circunstância em que eu não estou bem, o primeiro passo é pedir ajuda. E se pensarmos assim, até numa emergência, não é? Uma situação crítica, o que é que nós fazemos logo? É pedir ajuda. Para chamar o 112 nós precisamos pedir ajuda. Alguém me ajuda. Não é? Por isso, um conselho é, se eu não me sinto bem, eu devo pedir ajuda. Sim. Verónica, muito obrigada pela sua partilha e por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigada eu. Foi um gosto. Assim terminou mais um episódio de Conversas entre Mulheres. A vocês o nosso muito obrigada por estar desse lado e fica a aguardar pelo próximo episódio. Obrigada.